carros não param de evoluir e é muito rápido. Então, se a gente não está estudando, não estiver acompanhando esse mercado, fica para trás mesmo. E hoje vamos receber em nossos estúdios duas pessoas, tá? Um casal que assumiu o legado da oficina São Cristóvão. Ele que segue os passos do pai na mecânica, ela que organiza tudo na parte administrativa. Juntos, mantém viva a tradição como compromisso e amor pelo que fazem. Cada detalhe do negócio reflete o cuidado e a dedicação dos dois. Mais que um casal, são uma equipe que honra e fortalece a história da oficina. Recebemos em nossos estúdios Ellison e sua esposa Jéssica. Uma salva de palmas para ele. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos, é um prazer estar recebendo vocês hoje aqui, né, nesse espaço que a gente preparou com muito carinho, uma parceria com a Secretaria de Cultura, para estar contando um pouco sobre a história dos empreendedores pioneiros de Ivaiporã, né? Então, repito, né, é um prazer recebê-los aqui, né, representando aqui também o seu Hélio, né? Isso aí. Isso. Então, prazer é nosso. Né? Bom, olha, então a gente vai começar fazendo algumas perguntas para vocês, né? A gente viu um pouquinho do resumo ali da história, né? Como é que foi. Então, na palavra aí de vocês mesmo, conta pra gente como que foi aí. Começou com seu pai, quando que ele veio para cá, quando que era... ele já era mecânico. Começa a contar um pouquinho dessa história aí pra gente e a gente vai fazendo perguntas aí nesse processo. Então, meu pai, ele era mecânico, acredito que de novo também, né? Acredito que ele começou muito cedo. E ele trabalhou, teve passagens pela Ford, depois ele foi para Volkswagen e depois, por último, foi para Fiat. De onde ele ficou alguns anos trabalhando na Fiat em Apucarana e transferiram ele para Ivaiporã. Quando a Fiat abriu um braço aqui, ele veio como chefe de oficina. Olha que legal. Foi quando começou, né, a conhecer. Nunca, nem conheci Ivaiporã na época, né? Nem sabia que existia. Não, minha mãe eles já tinham o meu irmão mais velho, eu nem existia na época. Sim. E vieram se aventurar em Ivaiporã, conhecer a cidade. Minha mãe não gostou na época, no início, queria de todo jeito voltar para Apucarana, mas foi ficando, acho que a princípio ninguém gosta do desconhecido, né? Sim, então foi conhecendo e foi gostando. Aí foi passando o tempo, meu pai foi tendo a vontade de ter o seu próprio negócio. Entendi. E foi... quando que eles vieram para cá mesmo? Vieram em 81. 81. Isso. 1981. Aí começou lá por 85, mais ou menos, já com essa ideia na cabeça, né? Uhum. Aí, eu acho que compraram o terreno a princípio e deram início à construção do barracão em 86. Né, tiveram algumas dificuldades, acredito que na época não devia ser fácil. Sim. Mas foram fazendo aos pouquinhos o barracão, né? Conforme ia sobrando dinheirinho, aplicava lá. Ia sobrando dinheirinho, aplicava lá. E até que conseguiram efetivar mesmo, né, abrir a oficina, vamos dizer assim, o CNPJ próprio, em 88. Foi quando começou a oficina São Cristóvão, né, deu início às atividades em Ivaiporã. E aí tá levando esse legado, né? E o que chama mais atenção sua, assim, né? De você olhar pro legado que seu pai deixou, né? Entregou nas suas mãos, né? Não só nas suas, mas na da Jéssica, mas o que chama a sua atenção? Porque, assim, depois eu vou querer que você fale um pouquinho também, né, dessa virada, né? Nessa transição. Né? Porque, assim, era dele, agora, né, tá com vocês. Sim. Então, o que chama atenção lá na época dele, assim, que você falou, que brilhou os seus olhos, assim, você fala, nossa, eu quero trabalhar aqui, eu quero seguir esse legado. Cara, eu cresci lá dentro. Então, meu pátio, onde eu brincava era lá dentro, consertava minhas bicicletas, fazia os carrinhos de rolemã. Na época vinha o circo, ficava bem na frente da oficina, tinha os animais, naquele tempo podia, né? E assim, eu via o meu pai mexendo nos motores, nos carros, e aquilo, sabe, despertava alguma coisa em mim. Na época eu não sabia ainda o que era, mas acho que já era paixão pela profissão. E eu fui acompanhando ele, em meio às brincadeiras,
muita, talvez rebeldia também, né? Mas eu tava ali com ele, acompanhando ele, e meu pai era muito inteligente, cara. Nossa, ele consertava os carros assim de uma forma, ele abria câmbio, ele fazia coisas que em Vaiporã quase ninguém mexia, né? E acabava indo para ele. E isso me admirava, né? Ele trouxe uma expertise, né, diferente, Exato. então, né? Pra época mesmo. Pra época, era muito difícil comprar ferramentas, essas coisas. Muitas das ferramentas era o meu pai que inventava. Ele criava as ferramentas e colocava para trabalhar ali. Para mim era incrível. E aí você foi pegando essa experiência com ele, né? Fui. Então você, ao lado dele, você vendo o que ele tava fazendo, você ficava ali curiando, né? Eu ficava ali enchendo o saco dele. Aham. E na verdade, acho que ele também sempre tentou trazer, né, os filhos. O mais velho não seguiu muito pro caminho, até também tentou, mas Meu irmão, ele começou também na oficina, mas acho que não foi muito a praia dele. Daí ele foi, arrumou outro em serviço e saiu, sabe? E eu fiquei. É que Aí- também tem toda a questão da afinidade, né? Exatamente. É uma profissão que se você não gostar, se você não gostar daquilo que você faz, não vai para frente mesmo. Mas uma coisa eu acredito que seja interessante, que assim, mesmo seu irmão não seguindo essa linha, muitas das coisas que ele viu ali dentro, ele tira um aprendizado. Eu digo isso por mim mesmo, uma experiência própria. Meu pai também sempre foi de fazer todo esse processo, né, de mexer com as ferramentas, as coisas. Então, assim, eu não segui essa área, mas o que eu aprendi nesse processo, só de estar acompanhando e vendo ele, é Com certeza, o aprendizado exemplo, incrível. né? O exemplo, a família ali, né? Que no Bom. caso não era só meu pai, era minha mãe também, os dois trabalhavam juntos. Sim, sim. E como é hoje, né? Nossa família trabalha ali junto ainda. na época, a minha sogra também, ela era costureira, né? E também deixou a profissão dela e foi ajudar meu sogro, né? E eles cresceram junto. Igual eu falei, meu sogro também sempre trazia eles, né? Pedia para fazer alguma coisa, né? Mostrava como fazia algumas coisas e eles foram aprendendo. Entendendo. Nossa, eu lembro quando eu montei meu primeiro freio traseiro de um Fiatinho. Olha Cara, que orgulho. Montei sozinho, sabe? Deu tudo certo, É, freou. Freou, tá valendo, né? Ah, mas eu acho que esse sentimento, cara, não tem o que tira, né? Da primeira coisa que você faz, você fala, nossa, Sim. Quando você faz sozinho. aham, que você faz sozinho, você fala, eu nossa, consegui. que coisa, né? E esse orgulho eu vejo hoje com o nosso filho também, porque ele chega, mãe, nossa, eu fiz um cabeçote sozinho. Então, assim, é um orgulho, né, para ele também, tá seguindo a carreira do pai. Não, e é bacana que você foi passando, né? Porque o seu pai, você e seu filho agora, né? Então, Sim. tá dando continuidade mesmo As nesse gerações legado, estão né? vindo aí. Não, isso é muito bom. Eu sou a segunda, já tem a terceira encaminhada. Quem sabe uma quarta aí. Ah, não, mas do jeito que tá indo aí vai embalar quarta, quinta, sexta. Mas sabe o que é legal de toda essa experiência? E é algo que a gente quer mostrar aqui, né? Um dos objetivos desse programa é justamente isso, você trazer à memória as coisas que foram marcantes, que foram importantes, né? Dessa parte histórica do empreendedorismo. Porque, assim, às vezes as pessoas têm essa noção de empreender. Eu tenho uma ideia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas, assim, tem muitos desafios. E essa é uma das coisas que a gente quer trazer também. Trazer o resgate dessas memórias históricas, daquilo que marcou, daquilo que foi, né, muito legal essa experiência que fez, né? E também da questão dos desafios, né? Você comentou ali, né? Olha, meu pai comprou um terreno, começou a investir, levou lá 5 anos para construir um ali, tempinho né? bom até. Então, às vezes as pessoas começam, têm até um projeto, uma ideia legal, só que não tem a perseverança suficiente para chegar lá na frente. Exatamente. Mas, a ó, perseverança. falou tudo certo. isso que você falou, né? Até me chamou muita atenção porque ele seguiu um padrão, né? Porque assim, ele trabalhava, só que ele não deixou o sonho dele ali, né? Não, eu tenho um sonho, quero abrir meu negócio, sei o que é preciso fazer, mas eu não posso também comprometer. Provavelmente ele pensava assim, né? Não posso comprometer a renda da minha família, né? Eu tenho que alimentar meus filhos, então continuo no meu trabalho e aos poucos eu vou construindo, Isso. né? O barracão, comprou o Acredito terreno. que foi exatamente Então, assim. e isso, cara, é fantástico, porque assim, hoje a gente tem muitas pessoas que têm um sonho de empreender. Muitas, certo? Mas elas têm um medo.
né? O medo impede elas de dar o passo do empreendedorismo. E aí isso, né, é uma coisa assim que dá para falar para as pessoas, ó, dá para você começar a empreender trabalhando onde você tá ainda, né? Mas vai com o pé no chão. Não vai também sair louco aí, mas... É igual o Ellison falou, meu sogro sempre foi referência em Vaiporã, né? Com os carros da Fiat e com os carros mais difíceis, né? Ele dava sempre um jeito. E ele primeiro trabalhou nas empresas, ele trabalhou, arrendou também, né? Ele ficou trabalhando um tempo arrendado. Antes dele sair da Fiat, ele já tinha oficina como se fosse dele, era um arrendamento dele. Né? Ele prestava serviço para a Fiat, mas era um terceirizado, vamos dizer assim, né? Não sei como é que... Então, aí ele foi sonhando e foi conquistando, né? Também não foi fácil, como não foi fácil pra gente, mas pra gente ainda foi mais fácil do que pra eles, né? Eles chegaram numa cidade desconhecida e fizeram o nome, né? Que hoje é muito conhecido, Que é inclusive. muito conhecido. E é muito interessante, assim, porque vamos analisar o perfil, né? Ele era o técnico, Isso. né? Ele era o técnico e sabia o que era para ser feito, ó. Chegou o carro aqui, eu tenho que saber o que ele tá precisando. Então, ele era o técnico. E aí, quando ele entendeu isso, não, eu sou o técnico, mas eu preciso também ter o quê? O perfil de empreendedor. Exato. E aí, cara, isso que eu achei fantástico, né? Que daí você pegou e falou, ó, foi montando aos poucos. E hoje, quem olha, né? Hoje a oficina fala, nossa, né? Que oficina legal, que oficina top. Mas ninguém vê o corre lá atrás, né? A dificuldade lá atrás. Sim. Então, isso que é o interessante, resgatar essa história. Você contando aqui que ficou feliz quando montou o freio, né? Com certeza. Cara, então assim, é isso que a gente tem que resgatar, né? A ideia nossa hoje dessa conversa é isso, é resgatar essas histórias. Porque as pessoas elas têm que entender um pouquinho também, né, da história do empreendedorismo aqui na região. Né? Especificamente aqui na cidade de Vaiporã. Porque às vezes a gente olha para a pessoa assim, nossa, foi sorte. Não, não foi sorte. Né? E a gente escuta muito isso, cara. Exato. Nossa, a pessoa deu sorte na vida. Né? Não, não deu sorte na vida. Nunca Pessoa, foi sorte, foi muito trabalho mesmo. Sempre foi trabalho, né? Então, é isso que a gente tá trazendo. Igual eu, assim, na questão, né, da minha sogra, que eu aprendi com ela algumas coisas para poder estar ajudando o Ellison, né? Ela antes não tinha tanto curso e tantas tecnologias que nem tem hoje, né? Para você administrar uma empresa, né? E ela fala, eu aprendi tudo e eu me virava sempre ali. E ela sempre teve uma administração, assim, muito bem controlada. O meu sogro, ele controlava todas as peças. Ele tinha um histórico, sem ter tecnologia, ele tinha histórico de todos os Sem carros computador. que entravam. O histórico Sem dele era à computador. mão. É que nem os médicos, né? Que você ia lá o prontuário ali e tal. Tava Sim, tudo ali, né? Meu pai tinha tudo, cara. Então, o Ellison teve uma base muito boa, assim, para dar andamento, né? É porque a administração faz as coisas acontecer, né? É. Se não tem administração, para, né? Trava o processo. Exatamente. Pode ter o melhor técnico. Se não tiver a administração ali, né? Que foi muito bem dirigida pela minha sogra, também às vezes não teria dado tão certo. Então, os dois fez um casal ali que fez dar certo, aconteceu o negócio, né? E tá seguindo, né? Pelo que eu tô vendo Tá aqui. seguindo. Continua, né? Passou, né? Nesse processo que houve aí, nessa história de vocês e tal, você lembra de algum momento, assim, marcante de realização do próprio seu pai, da sua mãe, nesse processo? Por exemplo, concluiu o barracão, né? Você lembra de alguma outra conquista nessa segunda etapa aí? Hoje eu comprei um equipamento novo. Você mencionou que às vezes ele fabricava algumas ferramentas. Você fala da parte do meu pai ainda. Isso. Cara, meu pai, quando começou a oficina, aí trabalhava no chão. Não tinha elevador, não tinha nada. Então, quando ele conseguiu comprar o primeiro elevador, ele tava no céu. Nossa, que legal. Era no chão, era enfiado debaixo do carro e ia ali. Descia motor, descia câmbio, tudo no chão mesmo. E com o elevador, cara, eu acho que foi uma conquista, assim, pra ele que... Eu imagino que foi. Também tem quando entrou a injeção, né? Eles também, assim, Então, foi um boom. detalhe. Ainda. Quando começou a injeção eletrônica, antigamente era carburador, né? Sim. Quando veio a injeção, lá nos anos 92, começou, né? Em 89 começou no Brasil, mas que começou a vir para a oficina mesmo foi em 92, 94, 95. Meu pai falava assim, né? Nossa, eu vou ter que mudar de profissão agora. Como é que eu vou aprender isso, né? Com a minha idade, como é que eu vou aprender um negócio desse?
E as tecnologias estão vindo todo dia até hoje e a gente vai se adaptando, como ele se adaptou, né? Para mim já foi muito mais fácil. Eu já nasci já cresci na era da injeção. E só que hoje já vem os elétricos, são outras coisas, outras novidades. Era algo que eu iria comentar agora, né? Justamente nesse contexto. Por quê? Vai evoluindo, né? Hoje já com os híbridos, os carros elétricos, né? A tecnologia ela vai chegando. Para a gente, que é moramos aqui em uma cidade menor, algumas coisas demoram um pouco para chegar, mas chega, né? Só que assim, um detalhe nesse processo, como eu disse, a gente desenvolve projetos na área de tecnologia. E é esse resgate histórico que a gente faz para ver, olha, as dificuldades que foram enfrentadas naquela época, olha, as primeiras conquistas. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque, assim, hoje, quando a gente pega essa geração mais nova, porque o objetivo desse conteúdo que a gente está contando aqui sobre as histórias de vocês, os empreendedores pioneiros, é justamente para levar aos mais novos hoje, falar, olha, é legal, tem muitas realizações, mas também tem desafios. Só que um detalhe que é muito importante, né? Você até comentou da sua sogra, né? Antigamente, a forma de você obter conhecimento era diferente. Hoje, você dá um Google... Tem muita informação. Tem quase tudo chat. que você... Exatamente, hoje com a inteligência artificial. Só que tem um problema. Nós temos muita informação acessível, mas as pessoas não sabem lidar bem com isso, né? Às vezes o jovem que poderia estar auxiliando numa oficina, numa loja, está ali só rolando o celular. Esse é o grande problema, né, dessa geração. Exatamente. Eles têm muita informação, mas não conseguem filtrar. Isso. E assim, tá tudo ali, lógico. Mas o cara, ele se distrai fácil. E vai para outro lado. Inclusive, hoje em dia, o maior desafio da oficina é conseguir funcionários técnicos na mecânica, né, Elis? Isso. Porque É o nosso desafio hoje em dia. E assim... É mão de obra, é trabalhado, é esforço físico. Mesmo que tenha muita tecnologia, ainda tem muito esforço físico, né? Exatamente. Hoje são as áreas que mais sofrem nessa questão de profissionais, porque a pessoa às vezes está muito... A geração mais nova está muito acomodada e não quer abrir mão daquele processo ali para construir uma profissão. Porque, assim, é uma profissão como qualquer outra. E, inclusive, por exemplo, a gente caminha para um histórico, né? Se observarmos essa perspectiva de a nova geração não estar se dispondo para essas profissões, vai haver já existe uma carência tá faltando, de profissionais no mercado, área, né? Então, acaba tendo uma perca, porque no caso de vocês ainda é muito bom, porque vocês estão mantendo uma segunda geração, terceira geração, isso é excelente. Mas, assim, acaba tendo uma perca na questão do aprendizado, de geração de novos profissionais. Isso em meio a toda essa facilidade de acesso à informação e tantas outras coisas. E outra coisa, antigamente, no tempo do meu pai, sempre tinha 2, 3 ajudantes. E esses ajudantes vinham a ser os mecânicos, né? Sim. Só que hoje em dia, felizmente, com algumas leis aí que a gente tem, nós não podemos mais ter moleque de 15 anos, 16 anos trabalhando na oficina. A lei não permite. Então, você vai pegar um moleque de 18 anos. Ainda é um moleque. Mas o cara quer... Ele não quer aprender, ele não quer começar na oficina, né? Porque você começa de baixo. Lavando peça. Lavando peça, limpando buscando uma peça. Buscando, né? É um serviço sujo. Inclusive o nosso filho, quando começou... Começou assim, eu comecei assim, Sim. Meu filho começou assim. E essa geração de agora não quer mais. Mas e a Constituição também não permite, sabe? Realmente é uma mudança bem drástica, né? Porque, por exemplo, eu aqui em Voiporã também comecei bem novinho, né? Comecei de boy, comecei rodando aí a cidade toda. E assim, é um aprendizado que a gente leva para a vida, né? Então, é uma temática muito delicada, tanto pela questão da limitação das iniciativas, quanto pela questão a tecnologia veio também para facilitar, mas às vezes acaba tendo esses pontos de distração que acaba atrapalhando também, né? Na minha concepção, eu vejo assim, né? Os jovens hoje. Isso aqui é muita informação, certo? Eu dou aula, então eu tô ali com jovens e tal,
E tem jovens que falam assim, não, professor, depois eu vou pesquisar. Beleza. Pergunta se ele vai pesquisar depois. Não é nada, esquece. Não vai, Se esquece. for pesquisar, ele já vê outra Entendeu? coisa Aham. e se perde. Assim, ele tem muita informação, cara. A gente tem mais informação, né, que um rei lá da França. Certo? Que um rei na Idade Média. A informação que nós temos hoje nisso aqui é fantástica. Só que acontece, eu deixo pra depois. Por eu ter a informação, eu falo, não, eu deixo pra depois. Só que o depois não chega. Então, tendo essa patinação, digamos assim, né? Patina, mas não sai do lugar. É. Uma coisa assim que eu acho que, para complementar tudo isso que a gente está conversando, eu acho que um pouco também os pais, nós mesmos, sabe? Porque quando foi para o nosso filho entrar, a gente queria que ele estudasse, queria que ele fizesse uma faculdade, né? A gente não queria que ele fosse mecânico, né? Eu principalmente queria que ele fizesse medicina, né? E ele, mãe, não é isso para mim, isso não é para mim, é seu sonho, não é o meu. Então, às vezes, sei lá, a gente fica, né, pondo assim. E hoje eu vejo totalmente diferente, sabe? Eu acho que empreender hoje é muito desafiador, mas tem as recompensas, né? E tem as liberdades, né? Que tem, né? Você ser empreendedor. Então, acho que a gente tem que mudar um pouquinho também essa cultura, sabe? Nós, pais, Sim. né? Incentivar nossos filhos. Porque Exatamente. a gente reclama, às vezes, né? Da nossa profissão, ou fala, né? Mas é ali que tem todo o sustento, é ali que meu sogro e minha sogra conquistou tudo que eles têm hoje. E que a gente também conquistou, né? Porque quando a gente casou, a gente não tinha nada, nenhuma panela para fazer comida. E aí a gente conquistou tudo através da mecânica, através da mecânica, oficina. né? Então, assim, às vezes a gente não quer isso, né, para os nossos filhos. Mas hoje, vendo ele ali, é um orgulho de ver. Exatamente. Eu brinco com ele assim, né? Eu falava pra ele que meu filho não era muito de me escutar, sabe? Eu falava, faz medicina, filho, ele entendeu oficina. Então ficou. Mas isso aí é interessante, é justamente aquilo que a gente falou anteriormente, a questão do perfil. Porque, assim, às vezes a gente quer projetar nos nossos filhos aquilo que a gente, né? Gostaria, né? Eu acho que não tem quem escapa disso, né? Porque, assim, os nossos filhos é aquilo que a gente quer projetar neles o que a gente, dentro do nosso contexto, acha que é o melhor. Mas aí tem a questão do perfil deles, né? Não adianta a gente querer forçar alguma coisa que ele não queira, ou o contrário, né? Ah, eu quero isso e a gente querer forçar para ele fazer outra coisa, né? Exato. Então, eu acho que vai muito da questão do perfil, da identificação, a gente tem que aprender a observar isso e hoje ele está apoiar, fazendo né? vários cursos aí, trazendo também tecnologia, troca de óleo de câmbio automático, que também já é né? Ele adorou, fez os cursos e gostou, o ar-condicionado também. Olha que Então, legal. tudo coisas novas aí que ele também Tá vem. buscando informação, né? Exato, e gosta, e tá fazendo porque ele gosta, na verdade, né? Não é Sim. porque a gente né, colocou ele ali dentro, obrigou ele a trabalhar ali, né? Não, ele ficou mesmo, né? E me fala uma coisa, como que foi essa passagem sua, então, né? Que uma hora você teve que assumir as rédeas, certo? Como que foi essa passagem? Então, eu fiz um curso, né, um treinamento do Sebrae, chama Empretec. Cara, esse treinamento, eu acredito que foi a grande virada de chave, né? Aquilo que falou assim, cara, eu quero minha empresa. E meu pai estava naquele processo de tá parando, tá se aposentando, já estava cansado também, né? 42 anos de mecânica. Olha só. Aí, depois desse treinamento, eu falei, não. Cheguei nele e falei, pai, vamos negociar isso aí, cara. Você não quer mais e eu tô cheio de vontade, né? Vamos fazer um negócio aqui. Foi quando eu comprei a oficina dele. Compramos ferramentas, estoque, direitos e tudo mais, para não ter conversa depois entre irmãos e tudo mais, né? Fizemos esse processo tudo certinho e assim, meu pai se aposentou, se afastou da oficina, ele não ficou ali comigo. E falar pra você, foi difícil pra burro, cara. Inclusive, No começo, hoje ele sempre fala, né? Eu não deveria ter feito da forma que foi feito, ele no acha. começo foi bravo, cara. E a hora que assim, mesmo eu sabendo fazer as coisas, né, eu tinha um grande apoio ali.
Um consultor, né? Tô com uma Exatamente. dúvida. Era um consultor 24 horas. Uhum. né? E quando ele saiu, que ele se afastou, eu fiquei sozinho. Ele deu tchau pra você e falou assim, não, agora você se vira. Se vira, exatamente. Aí o bicho pegou, né? A vontade era grande de bater um telefone e ela falar, pai, ó, o carro aqui tá assim. Tá, o que eu faço e agora? Algumas dúvidas, assim, no começo, né? Você até Sim, tirava, né? É, Evitava, mas eu quando evitava, mas precisava... é assim. Acho que é o processo natural também, né? E com o tempo isso foi passando, esse medo que eu tinha foi passando. Porque daí a responsabilidade ficou toda minha, né? Sim. Não tinha mais com quem compartilhar. E esse curso que você mencionou, ele foi em qual período? Foi logo no processo de transição? Foi depois? Foi antes. Foi antes. Foi antes. Ah, então Foi, na verdade, foi a preparou um virada pouco, de então. chave ali. Né? É, foi ali que eu É falei. verdade. Foi ali que eu falei que eu queria a minha oficina. Se não fosse aquela, eu ia abrir alguma coisa assim, sabe? Em alguma outra cidade. É porque daí você pegou essa visão empreendedora, então, nesse curso, né? Foi a hora que O abriu... Pretec é voltado para empresários, né? Aham. E eu não era empresário. Aí teve toda uma entrevista para ver se o meu perfil era de empresário. Que eu tinha que ter pelo menos o perfil, né? Uhum. E aprovaram. Ah, então fechou, né? Ah, Você aprovou. É. Aí fiz, cara, mas é muito bom, vale muito a pena. E depois disso aí eu fiquei mais louco ainda. Falei, eu quero a minha oficina. E eu pegava bastante no pé dele também. Que legal. Falava, eles têm que ir pra cima, né? Nós temos nossa família, né? Você tem que deixar de ser funcionário e ser o dono, né? Vamos. Enfim, tivemos muito desafio, mas deu super certo. Estamos aqui até hoje. E a história se repetiu, né? Porque assim, o pai dele manteve um pé no chão e outro. Ele também, né? Manteve um pé no chão, trabalhando o pai dele. Sim. Até ele pegar essa... E quando que você entrou, Jéssica? Como que foi? É exatamente isso que eu ia falar. Pedir para vocês contar um pouquinho da história. Como que foi essa chegada, assim? Porque daí ele entrou, você falou, não, você vai. Você vai. Daí ele que falou assim, não, agora então você vem também. Então, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar um pouquinho antes, né? Porque vocês dois são de Vaiporã, né? De Vaiporã. Então, contando um pouquinho antes aí, como que vocês se conheceram, né? Provavelmente já se conheciam antes, né? Depois vocês se casaram e depois começou toda essa história a dois aí, na oficina, na gerência. Resume um pouquinho dessa história aí pra gente, por favor. Então, até meu pai já conhecia, né, a oficina, levava o carro para arrumar lá. Eu até fui algumas vezes, porque meu sogro gosta muito de passarinho, até hoje ele tem uma loja, um aviário, né? Olha Então ele sempre tinha os pássaros lá dentro da oficina, no cantinho, e eu ia com meu pai ia arrumar um Del Rey. E aí eu ia lá e ver os passarinhos, né? E ele ali só lá em cima, né? Mas mas era muito criança, né? Nem pensava em nada disso. Mas eu nunca tinha visto ele. Ele estudou muito tempo com a minha irmã também, fez crisma, tudo com a minha irmã, mas a gente não se conhecia. E um dia na rua, ele passou de carro e eu vi. E aí a gente começou a paquerar, namorar. Começou a história. É. Que legal. Eu tinha... Quando a gente começou a namorar, assim, a ficar, né? Na época era ficar. Eu tinha 13 anos e ele tinha acabado de fazer 18. Não queria namorar, né? É. Mas aí a gente se conheceu, assim, e eu engravidei com 15 anos, né? A gente começou a namorar e tal. E eu engravidei com 15 anos, aí a gente foi morar junto. Primeiro, para ver se ia dar certo. E nesse processo aí, como é que estava a transição desse processo da empresa? Ainda tava cru, hein? Ainda estava foi um tempo depois. Era ainda. só funcionário. Na verdade, eles tinham acabado de chegar de Apucarana, que daí eles abriram a oficina para cá, daí foram embora para lá. Esse detalhe eu não contei, né? Meu pai, ele veio de Apucarana. Sim. E foi ficando em Vaiporã. Mas sabe aquela vontade que eu acho que... De voltar? Ele sempre queria voltar, sabe? Ele é natural de Apucarana. Ele é natural de lá. Entendi. Então ele sempre quis voltar. Minha mãe também, era de lá, a família toda lá. E até que, acho que em 98, ele tomou coragem e falou, não, vamos voltar então. E na verdade, daí nessa época, sua mãe já não queria mais voltar, né? Ela começou a gostar de Vaiporã. Aí ele se aventurou. Ele fechou a oficina aqui e abriu lá. Ficou 9 meses lá. Ele falou, não é o que eu quero, vou voltar para Vaiporã, que é Vaiporã que eu gosto. Voltou e... Teve um choque de realidade aí. E aí a gente começou a namorar em 2000, né?
Eles, né, foram em 98, voltaram para cá. Voltamos em 99. 2000 a gente se conheceu e começamos a namorar. Mas ele estava começando também na mecânica, sempre fazia os serviços mais assim, né? A ganhar comissão e tal, né? Porque ele era um funcionário, né? Ele ganhava comissão, tudo. E ele trabalhava como um funcionário. Olha que bacana. E foi aprendendo. Foi aí que começou a história de vocês junto com esse processo da mecânica. É. Junto e misturado. Aí depois teve esse curso, foi 2000 e... Não, O Empretec? isso. Foi 2000 É a data exata, eu não vou lembrar. Eu tenho marcado, mas eu não vou lembrar de cabeça. Mas eu acho que foi lá por... Pegar uma oficina em 2015, né? Foi em 2013, por aí. Ah, sim. 2013. E aí, nesse processo, vocês já começou a acompanhar, começaram Já juntos, né? estávamos Na oficina. casados já. A gente, né, já casamos, depois regularizamos tudo certinho. E eu era cabeleireira, porque eu aprendi com a minha mãe Ah, sim. a profissão, né? Então, eu fazia unha, né? Trabalhei em salão de beleza. E depois eu fiz um curso no Senac e me formei cabeleireira e comecei a dar já curso no Senac. Porque eu fui destaque na sala e passei, fiz uma prova, né? E passei no processo seletivo do Senac e estava dando aula no Senac. Né? Dava aula lá e atendi alguns clientes. E aí foi quando ele comprou a oficina. E aí eu continuei um pouco dando aula e ajudava ele de vez em quando. Ela se dividia, né? Mas até que chegou um momento que não deu mais. Não dava certo. Ou vai um ou o outro. Eu acho que nesse processo do empreendedorismo, sempre tem essa parte, né? A transição. Né? Né? Você comentou do seu pai, né? Ele começou, estava na oficina, montando o dele devagarzinho, né? Depois o processo também de transição de vocês, o seu processo para ficar junto também, né? E é a mesma coisa que a gente tem aplicado. A gente, dentro dos projetos que a gente está desenvolvendo, a gente está usando essa estratégia, né? O Rodrigo lá está com 40 horas no estado, eu trabalho no Instituto Federal e a gente devagarzinho está montando esses projetos, né? Voltados à tecnologia, voltados a essas iniciativas para Ivaiporã, para cidades aí de pequeno e médio porte, né? Então, eu acho que isso é um detalhe muito importante que a gente precisa valorizar nesse processo. Que às vezes a pessoa tem aquela noção de, eu vou empreender, né? Fica ali pesando muitas vezes os desafios e a oportunidade, mas às vezes quer ir, como diz, né? Com muita sede ao pote e às vezes algumas das iniciativas não dão certo por causa disso. Você não tem aquela base preparada para... Exatamente. Você abrir um negócio não é tão simples assim, né? No meu caso, né, eu foquei muito no operacional. Eu era do operacional, né? Sim. Nunca fui administrativo na oficina do meu pai. Era sempre a parte da minha mãe. Foi quando eu tive muita dificuldade, sabe? Que eu precisei da ajuda dela. Falei, não, você vai ter que me ajudar, eu não vou dar conta sozinho. Para gerir todo Ela precisava administrar aquilo lá, sabe? Questão de notas. E daí começou a implantar nota fiscal eletrônica. Nossa, e eu tenho muita dificuldade com computadores, sabe? Uhum. Mexo o básico. Mas a hora que veio a nota eletrônica, eu falei, agora ferrou pro meu lado, né? Vai ter você que consegue vir. focar em atividades específicas, né? Uhum. Então, distribuir as funções e tudo mais. Isso, e divide a carga também, né? Mas, ó, é bacana porque, assim, o que eu percebi? O técnico, certo? A parte administrativa, juntando os dois, eles têm a visão empreendedora. Sim. Entendeu? Então, assim, quando junta os dois, além de você ser a administradora, você tem a visão empreendedora. Além de você ser o técnico, você tem a visão empreendedora. E isso é muito bacana, porque, ó, uniu, né? E é isso que precisamos, né? Ter essas três visões. O técnico, a administração e a visão empreendedora. Você tem essas três partes dentro da empresa, ela alavanca, né? Muitas vezes a gente fica só em uma parte, né? Sim. Esquece das outras. Então, tendo essas três, o negócio, ele decola, digamos assim, né? Ou um detalhe importante também, que é permear por todas as áreas, mas não dá conta de gerir tudo. Né? Esse é um outro problema também. Querer fazer tudo, né? Querer fazer tudo. É algo que eu já comentei com o pessoal da equipe, né? A gente, por mais que queira, a gente nunca consegue andar muito longe sozinho.
Então, Verdade. esse é um processo de aprendizado que ele é muito importante e que precisa ser replicado. Inclusive, no caso de vocês, um modelo que já está replicando um modelo que já deu certo lá atrás, que era o Exato. caso do seu pai e sua mãe. Né? Enfim, eu gostaria de chamar agora pra gente ver umas fotos, vocês comentar um pouquinho, né? Pra falar com o pessoal também desse início, que a gente falou bastante do início, né? Olha lá, pai, como é que era magrinho. E tinha até cabelo. Vai pegar das primeiras, né? Vamos lá nas primeiras. Essa aí é a construção do barracão. Não tinha nem asfalto na rua lá. Olha lá, ó, as fotos antigas. Avenida São Paulo, esquina Caparaíba. Ali os carros cruzavam, né? Quando não tinha a rua estabelecida, antes do barracão o carro cruzava assim no terreno do meu pai, sabe? Eles cortavam por dentro do terreno. Daí depois que veio passar meio fio, asfalto e tudo. É que daí antes o pessoal, dá pra cortar que vamos Sim, cortar, né? exatamente. Era comum isso, né? Então, outubro de 85. Esse aí é o meu pai ainda na Fiat, olha lá. No tempo lá era os Fiatinho 147, Panorama. Rapaz, é difícil encontrar um desse hoje, né? Pra comprar. É relíquia, Quem cara. tem Tá não caro, vende, viu? cara. Tá caro. Ó, é uma parte da equipe da época. Aí já é na oficina lá atrás da Univale. Dá pra ver um Era o pedacinho corpo da de Univale. bombeiro ali. Alguns funcionários Meu sogro também fazia funilaria na época. reformavam os carros. Né? Aí já é a equipe quando a na gente nossa assumiu. administração. Aí foi bem no ano que a gente Aí assumiu. tinha outro cachorro já lá. No mesmo. Já não era. É a local. Diana, né? Não era mais Não a Diana. E a coitada da Shakira. A Shakira. É. E quem que é esse pessoal? Esse era foi o nosso primeiro Isso, funcionário. ali tá o Eduardo, tá a Carol, a Jéssica e eu. O meu filho, olha lá a carinha dele. Meu filho e minha filha. E dessa equipe continua alguém lá com você? Não. Não, dessa equipe só o Alisson que tá lá, meu filho. Só o. Só. O que tá não é Diana, é Com a A Shakira. com a Shakira Shakira. agora. Ali tá o outro também, né? Thiago. Salim, Thiago. Esse é o barracão antigo. Ah, sim. Aí foi quando a gente assumiu. Já era na nossa administração já, essa foto. E o barracão antigo é aquele ali do lado da Univale ali, né? Isso, Aquela isso. avenida, né? É, Aí quando a gente assumiu, a gente já fez esse escritóriozinho, porque era junto com as peças. Aí a gente os já clientes deu não tinham uma modificadinha. sala de espera, né? Então a gente viu essa necessidade. E você sentou ali só pra foto, né? Ah, Pegou. Então, e essa é a instalação nova. Agora a gente está ali próximo à FATEC, descendo a saída secundária. Quem vai Sem sair? show, que é Muito bom. ponto bom de referência, né? Referência. E isso aí é uma estrutura nova, ficou mais espaçoso, mais organizado. A gente tinha muito medo, né, Elcio, de sair da onde que a gente estava e perder cliente, Sim. né? A gente tinha um medo muito grande. E agora, né? Será que a gente vai, continua aqui? E lá era um pouco menor ainda do que é hoje a oficina, né? E quando a gente construiu, a gente pensava, nossa, a oficina vai ficar grande, tá beleza. E hoje a oficina já tá ficando pequena. Já tem que pensar em expansão, né? Já tá pequena ali, já. O engraçado, né? Um fato curioso. A gente comprou a oficina lá em 2015 e continuou, né, no mesmo prédio. Tava tudo bem, o espaço ainda era compatível, né? A gente sobreviveu à pandemia. Exato. Isso. É isso que eu ia Foi falar. logo no começo. Aí veio a pandemia. Foi aquele susto, cara. Nossa, fecha a porta, não pode abrir, não pode atender ninguém. E as contas não paravam de vir, né? Puxa As vida. contas vieram. Mas, enfim, nós Desafio fomos... empreendedor. Exato. Nós fomos ali, driblando, sambando ali com as contas, o que dava para esperar, esperava. Priorizava algumas coisas, segurava outras, negociava daqui, negociava dali. E foi quando surgiu a oportunidade, na pandemia, cara. Apareceu umas linhas de crédito diferenciadas, Que sabe? ninguém queria fazer financiamento. Ninguém nem pegava nada. dinheiro emprestado naquela época lá, todo mundo com medo, não sabia o que ia dar, o que ia virar. Aí surgiu essa linha de crédito com a taxa boa, né? E nós lá só faltava fazer o barracão, né? A gente já tinha o local, tudo. Aí nós falamos assim, e agora? Vamos meter a cara, né? Vamos meter o louco, né? Como é que fala? Durante a pandemia, a gente pegou o empréstimo e fizemos o barracão. E
conseguimos fazer a nossa instalação, nossa própria instalação, que até então ela era alugada, né? Uhum. Mesmo sendo meu pai, eu pagava aluguel para ele, que virou a renda dele daí, né? Sim. E daí deu certo. Durante a pandemia a gente construiu um barracão, né? Conseguiu mudar a oficina para lá. Com aquele medo também que a Jéssica falou dos clientes não acompanharem, né? De se perder no meio do caminho. E, enfim, os clientes não só acompanharam, como Aumentou muito, nossa. Também com Nossa. essa mudança, vocês dinamizaram o espaço, né? Vocês já haviam Sim, no anterior feito um espaço para receber o cliente, a salinha de espera, né? exato. Mas aí nesse novo ambiente você deu uma outra repaginada também, né? Foi um upgrade mesmo, né? A gente já sabia onde que não dava certo, então a gente corrigiu várias coisas. E já tá apertado de novo, você quer saber? Igual ele estava falando sobre empreender, né? Que hoje a gente tem essa visão, mas quando a gente começou, eu sempre falava assim, não quero empreender, né? Eu não me via empreendedora. Demorou para cair minha ficha, né? Assim, que a gente era empreendedor, né? E a gente vai aprendendo, que nem a minha sogra falou mesmo. É ali fazendo e vendo as dificuldades e igual empreender em meia pandemia, você construir um barracão em meia pandemia, Pra poucos, né? tem que ser bem desafiador e ter propósito, né? Você tendo propósito, sabendo que você está trabalhando bem, fazer bem feito o que você faz, não tem como não dar certo, né? E acreditar, tem que acreditar. Sim, Você acreditar e... Muita fé. com certeza. Mas eu acho que as pessoas às vezes mistificam muito a questão do empreender, né? Porque o empreender é você, assim, de forma bem Correr sucinta, riscos. exatamente, você corre riscos, mas em busca de uma oportunidade. Você consegue visualizar algo e você vai batalhar por aquilo. Então, assim, uma visão bem simples dessa questão. É claro que existe os desafios, existe toda uma passos ali que tem que ser dados nessa relação, mas é algo que uma visão simples disso, da questão do empreendedorismo. Muitas vezes as pessoas empreendem e nem sabem que estão empreendendo, né? É verdade. A questão, desde o básico que você falou, não, olha, eu trabalhava lá com beleza, né, essas coisas. Já tinha princípios de empreendedorismo que eram E eu nem aplicados e você percebi. né? Então isso é interessante. Eu acho que até em qualquer lugar que você vai trabalhar, independentemente se você vai ser CLT ou não, né? Você tem que ter uma mente empreendedora, né, cara? Porque você tem que vender o seu serviço. Né? Até para você ser contratado, você tem que vender o seu serviço. Vender a sua imagem, né? Certeza, Então, a gente vende o tempo todo, né? o tempo todo, né? A nossa imagem, ela é vista o tempo todo. Então, se você não se vende, né, como que as pessoas vão te contratar? Eu acho que parte desse início. E eu vejo, assim, o empreendedorismo como Cara, é uma busca por oportunidades. Certo? As pessoas não deixam mais de... Nossa, essa oportunidade passou na minha vida. Não, eu vou correr atrás dessa oportunidade. Né? E eu uso muito o Walt Disney, né, nessa parte. Porque ele, quando ele começa, né, a começar a ganhar um dinheirinho, foi porque ele fez um personagem lá, né, o Oswald. Acho que esse não é tão popular. E ele fez e tudo mais, né? Começou a ganhar um dinheirinho. E ele foi renovar o contrato, né? E quando ele chega lá para renovar o contrato, né, ele até avisou a esposa dele, falou, amor, hoje o negócio vai dar bom lá, tá? Eles vão me oferecer um dinheiro legal e tal. E ele vai lá e os caras falam assim, ó, é o seguinte, tchau, obrigado. Ele fala, mas como assim? Não, você assinou o contrato na primeira vez, que os direitos do personagem é nosso, não é seu. Daí ele vai, né, volta para casa e no trem que ele pega ali, ele começa a fazer um esboço. E ele faz o esboço do quem? Do Mickey. Que ficou 1000 vezes mais conhecido. Né? E naquele momento ele fala, não, eu não vou mais esperar as oportunidades. Eu vou correr atrás das oportunidades. E aí a Disney se tornou, né, a Disney que a gente vê aí. Então, assim, é interessante a gente ver isso. Por quê? Porque o empreender é correr atrás também. Né? Que você está vivendo a conta chegar. Eu tenho que gerar, eu tenho que fazer as coisas acontecer. Porque se eu ficar parado, só vai sair. E aí a conta não fecha, né? A matemática não fecha. E um dos objetivos que a gente tem em cima desses projetos que a gente está desenvolvendo, né, é justamente trabalhar um pouco sobre essa questão
da cultura empreendedora, né? Eu sou natural de Vaiporã, a gente mudou quando era pequeno também, mas já fazem mais de 32 anos que estamos aqui, que eu me mudei para Vaiporã novamente, né? Então, assim, desde a fase quando você vai crescendo, você entra aí, faculdade, pós-graduação e tudo mais, você vê muito uma mentalidade. Hoje, depois da pandemia, muita coisa mudou, principalmente nessa área de tecnologia, mas antigamente as pessoas se formavam aqui, iam para outras profissões ou iam embora, né? Então é algo que Vaiporã, graças a Deus, tem visto muitas transformações, principalmente nessa área de tecnologia, que a gente tem acompanhado, a gente faz parte do Conselho de Inovação também, mas precisa ainda dessa mudança, a transformação da mentalidade, porque assim, Vaiporã é uma cidade pequena, mas tem muita oportunidade, né? Em diversos campos que precisa ser explorada, né? Então, essa aqui é uma das iniciativas que a gente tem tentado trazer isso, porque assim, a gente pega casos, histórias aí de sucesso que funcionam até hoje, né? Que deram resultados e tenta trazer isso para o público, falar assim, ó, esse aqui é um caso, uma experiência, né? Tanto experiências boas quanto os desafios, né? Mas que deram certo, né? Então, esse é um dos nossos objetivos que a gente tem tentado trazer nesse projeto, né? E aí, né, pra gente finalizar, né, eu gostaria de ouvir dos dois isso, tá? O que vocês gostariam de ter escutado lá no início? Né, que vocês falassem, nossa, se eu tivesse escutado isso, eu acho que teria sido mais fácil. Ou que você não gostaria de ter escutado também, né? Sim. Cara, eu acho que se alguém tivesse falado assim, você vai abrir seu negócio, você tem que ser mais empresário do que mecânico. Né? Eu acho que ia ter me ajudado muito se eu tivesse ouvido isso lá atrás. Né? Ser focado mais no... Não mais, né? Mas no administrativo. Né? Saber administrar melhor. Conhecer todos os processos, né? Exatamente. Né? Eu foquei muito no operacional, que não falei. Cada vez que a gente vai conhecendo, né, mais o nosso negócio, porque não para, a gente tem que estudar o tempo todo, né? Sim. Tanto para o técnico quanto para a gente que está na administração, você tem que estar ligado, antenado e fazendo treinamento o tempo todo para poder acompanhar o mercado, né? Sim. E para mim, assim, foi conhecer mais, né, o nosso negócio, saber o que nós estamos realmente fazendo, como que está, né, o andamento da nossa empresa, se ela está dando lucro, se ela não está. E isso a gente meio que no começo foi muito às cegas, assim, sabe? Se a gente tivesse mais esse conhecimento que a gente tem hoje, eu acredito que nós já teria desenvolvido ela mais, né, seria mais fácil, né, Elison? Lá no começo, as nossas contas da casa, da oficina, era uma só. Mistura. Tinha essa divisão. Tudo não tinha, né? Hoje, né, depois de um outro treinamento que a gente fez, que veio abrir nossos olhos também, que foi o desafio do empreendedor. E, cara, foi onde a gente aprendeu mesmo, né, a separar as contas, né, a planejar. Ajuda aí, Jéssica. Hoje a gente tem planejado já o ano inteiro. E é isso que eu falei, tá sempre atento, né, acompanhando o mercado. A gente fazia, sim, mas assim, não com a cabeça que a gente tem hoje, né? Então, se alguém tem vontade de empreender, de investir em alguma coisa, né, seria isso, eu acredito. Buscar muita informação, né, ter força de vontade, ser proativo, estar ali, né, a vontade, assim, que nem diz, né, Elison, que a gente estava vendo, amar aquilo que você faz como se fosse um passeio. Né? Amar o seu trabalho como se fosse o lazer. O lazer. Então é isso, assim. Olhar com outros olhos, né? E o engraçado é que, assim, às vezes a pessoa fala, mas é só uma oficina, né? Mas não é só uma oficina. Né? Você tem todo o contexto. Você não vai mexer só com o carro, você vai trabalhar com o dono do carro, né? Pessoas. Né? Exatamente. Pessoas. Então, e assim, às vezes as pessoas têm um conceito um pouco equivocado, né? Porque você tem que ter toda uma preparação, como vocês disseram, né? Olha, se eu tivesse feito isso,
né? Hoje eu estaria melhor. Então, assim, eu acho interessante essa experiência compartilhada justamente por isso. Porque você está, de certa forma, aconselhando alguém que depois vai falar, olha, tal pessoa falou assim, teria sido melhor assim. Então, essa é uma experiência muito legal que a gente deixa aí com esse nosso projeto, né? E para finalizar, né, a Jéssica já falou aqui que ela recomendaria pro pessoal, né, ter bastante conhecimento, procurar essa informação. Mas que mensagem que você deixaria hoje para vocês, né, deixariam para um jovem que quer empreender? Que quer empreender? Cara, se o cara tiver o conhecimento, a paixão pelo que ele quer, tem tudo para dar certo, né? Ele buscar o conhecimento e ter a paixão, ter aquela vontade e persistir. Não vai ser da noite pro dia, não vai abrir um negócio ganhando dinheiro, né? Ele tem que ter a paciência, saber esperar, que vai recompensar ele, mas não no tempo, pelo menos para nós, não foi no tempo que a gente esperava. Demorou pra gente conseguir colher os frutos, vamos dizer assim. Mas vale a pena. Outra coisa que vale a pena também, que posso estar bem desvalorizado, é a profissão de mecânico, né? Poxa, um mecânico hoje ganha bem, cara. Tem mecânico ganhando mais que advogado. Sim. Tem mecânico, olha, e ninguém quer. Hoje tem muito advogado formado, né? Uma cidade pequena como a nossa, né? E continua formando. Exato. Mas a atuação acaba saturando o mercado. Por outro lado, a questão Dos das mecânicos, oficinas oferta e e outros... demanda. Exatamente. Qualquer lugar do mundo que você for, o serviço de mecânico ele não acaba, sabe? Eu vejo que ele não vai. É a profissão que... Tem muitas profissões que estão se acabando, né? A profissão de mecânico, eu não vejo esse fim. Vai precisar de alguém botar a mão na massa ali, não tem como. Vai, né? Precisou trocar, quem que vai fazer, né? Mesmo tendo tecnologia e tudo mais, quem que vai botar a mão ali? Quem que vai tirar aquele... Vai precisar. E os caras estão cada vez mais valorizados. Então, para esse pessoal jovem aí, vamos procurar aprender essa área aí que vale a pena. Sim, são oportunidades, né? É o que a gente está falando do contexto de empreendedorismo. Olha, existe campo, existe oportunidades. Existe. Claro que daí não é só... um dos diferenciais que eu entendi que vocês colocaram é a questão assim, não é só ser mais uma oficina, tá constantemente se atualizando, vendo as questões de mercado, né? Então às vezes a pessoa olha e acha que é algo simples, mas não é só aquilo. A oficina ela está em constante mudança, né? Os carros não param de evoluir e é muito rápido. Então se a gente não está estudando, não estiver acompanhando esse mercado, fica para trás mesmo. Na verdade, a gente até conserta carro, porque faz muito mais coisas, né? Hoje você tem que fazer o marketing, tem que ser garoto propaganda, né? Gravar vídeo. Tem que gravar vídeos, podcast. Tem que participar de podcast. Então, é muito mais do que consertar carro, né? Sim. E as pessoas necessitam, né? De um serviço de qualidade, de um bom atendimento, né? De um bom, vamos supor que, né, um bom relacionamento. Um bom relacionamento. E também, se o serviço não ficou bom, de uma pessoa que vai te dar a garantia ali, né? Então, assim, é muito mais do que consertar carro. Sim. Hoje em dia, as pessoas não vivem mais sem o carro. Exatamente. É uma ferramenta de trabalho, né? Você vai levar um filho para a escola, você vai viajar. Hoje, a gente passa muito tempo também dentro de um carro, né? Quantas Exatamente. pessoas? Então, é muito mais do que só consertar o carro, né? Envolve muitas outras coisas aí. E o que eu posso dizer aí nessa questão é que as pessoas sonhem, né? Que tenham sonhos, que vejam e buscam oportunidades e que acredite naquilo que ela está buscando e estude e faça planejamentos certos, né? Que tem como dar certo. Planeja, sonha, põe no papel, né? E corre atrás. E pra gente finalizar, né? Que frase que vocês deixariam pra gente hoje? Que frase que... Eu posso ler uma aqui? Pode. A vida é como um motor. Precisa de combustível para funcionar, manutenção para durar e ajustes para alcançar o máximo desempenho. E às vezes é preciso trocar as peças para seguir em frente.
Ó, filosofou dentro da mecânica. Mas, pessoal, estamos chegando então mais um final dos nossos episódios, né? Do episódio. Isso. E hoje a gente falou um pouquinho sobre a ideia de empreender dentro da mecânica, né? Na oficina São Cristóvão. E é isso, né? Deixe seu like aí, ative o sininho, né? Coloque as notificações para você acompanhar essa nossa jornada daqui da nossa região, né? De Vaiporã, porque isso é importante, tá? E até mais. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Assim, né? Compartilhando esse conhecimento com a gente, que foi fantástico. Eu falo por mim, que daí a gente vai tendo essa coisa, assim, no início é meio difícil, né? A gente tá aqui comunicando, mas depois passa, não passa? Você vai fluindo. Vai fluindo. Bacana. No começo tava bem nervoso, mas depois você foi. Passou alguma coisa? Ok, uma experiência muito boa, né? Agradecer vocês aí por essa troca de conhecimentos, essa experiência, esses conselhos, né? Realmente, muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouquinho do nosso trabalho. Bem pouquinho, né? Porque é bastante coisa e bastante história, mas a gente agradece pela essa oportunidade. Oportunidade também de deixar o nosso nome registrado, né? Que nem você falou. Bacana levar isso pro legado do meu pai, vamos dizer assim, né? Isso. Um orgulho, né? Eu falo que para ele deve ser um orgulho ver o filho e o neto, né, na mesma profissão. Na mesma profissão. Seguindo. Show de bola.